hoje eu voltei para falar um pouquinho mais sobre a minha jornada do TCC. E hoje é dia de falar sobre orientação, sobre o meu orientador. Quero contar uma história para vocês, muito pessoal, que eu tenho muito orgulho de poder compartilhar esse vídeo e contar aqui para quem quiser assistir. Quando eu comecei a faculdade de arquitetura, eu era recém-formada em design de interiores e eu tinha muitas dúvidas sobre esse nicho, sobre a arquitetura em si, sobre como seria. E a verdade é que a faculdade de arquitetura, acredito que todos os cursos, né, eles têm uma grade curricular já planejada, acredito eu, para manter as pessoas que realmente gostam e se identificam com aquele curso até os últimos semestres. Então, se você entra para estudar arquitetura e você não se identifica com o curso, com toda certeza você desiste, porque a grade curricular, ela te traz isso. E eu sempre amei arquitetura, sempre amei. Mas eu, desde criancinha, tenho um certo grau de dislexia e eu passei por uma situação bem complicada no começo da minha faculdade, porque eu passei boa parte da minha vida, até os meus 18 anos, com a minha avó, com o meu avô, né, meus avós maternos. E eu sinto que eu fui criada por eles, né, eu sinto que, óbvio, minha mãe sempre, nunca deixou faltar nada, sempre tive ela por perto também. Mas a maior parte do meu tempo eu passei com eles, né. Então eu tinha esse carinho de filha mesmo, um carinho de neta, mas um carinho de filha também por eles. E quando eu entrei na faculdade, eu acredito que uma das pessoas que eu mais senti, assim, a alegria no olhar, no sorriso, na voz, comemorando que eu estava fazendo arquitetura e urbanismo, que eu tinha entrado para o curso que eu amava, né, foi a minha avó. E um tempo depois, o meu avô, ele falou: Elaine, eu tenho muito orgulho de você, eu acho que você vai ser uma pessoa muito bem sucedida na sua carreira, pela forma como você vive, pela forma como você trata as pessoas e pelo seu esforço. Então, eu queria que você soubesse que eu tenho muito orgulho de você, que você tem um futuro lindo pela frente. Eu até fico emocionada, assim, de lembrar, porque foram momentos extremamente especiais pra mim. Ver a alegria da minha avó quando eu entrei pra faculdade, ela saiu contando pra todo mundo e eu falava pra ela: vó, não conta porque eu não sei ainda se é isso, eu não sei se eu vou ficar, eu não sei como vai ser, né? Mas ela não me ouviu não, ela saiu contando, comemorando, né? Alegria de vó mesmo. Hoje eu me arrependo até de ter falado pra ela não contar, porque eu sabia que aquela era a forma de expressão dela. E aí, nesse momento inicial da faculdade, eu me deparei com muitas questões sobre a arquitetura, sobre o mercado de trabalho. Eu percebi a dificuldade de conseguir, por exemplo, um estágio. Eu fui notando as dificuldades que eu teria para entrar nesse mercado de trabalho e as dificuldades da própria faculdade, porque a exigência é muito grande, a competitividade também é bastante grande. Não sei como foi com vocês que estudam arquitetura, mas comigo eu percebi isso muito forte, mesmo não sou por natureza uma pessoa competitiva, mas eu percebi que eu precisaria ser, se eu quisesse manter ali as minhas notas, eu precisaria sim tomar cuidado com as pessoas, tomar cuidado com algumas questões. A gente precisa ter um psicológico assim muito forte, muito resistente. E logo nos primeiros semestres, os meus avós faleceram, com uma diferença de 3 meses um pro outro, e eu me senti extremamente frágil. Eu ainda não tinha encontrado o que eu amava naquele curso. Eu sabia que eu admirava muito aquela profissão, eu queria muito sim seguir naquela profissão, mas eu ainda não tinha encontrado algo que me fizesse brilhar os olhos. Pelo contrário, eu me deparei com um mundo de profissionais extremamente difíceis de lidar e situações onde eu me senti
muito pequena, sabe? Muito incapaz, muito indefesa. Meio de pessoas que estavam ali decididas, né? Embora eu tivesse certeza do que eu amava, eu sempre fui muito romântica, sempre fui muito... sempre criei muita expectativa e foi a mesma coisa, né? Eu acho que todo início de faculdade acontece essa quebra de expectativas e apresentação do mundo real. Então aconteceu isso comigo. No terceiro semestre, eu conheci aquele que seria o meu orientador de TCC. Eu me lembro que o tipo de aula que ele dava tratava sobre arquitetura contemporânea, sobre a arte visual da arquitetura, né? Era algo muito visual, era uma aula muito visual, uma aula onde todos os extremos alcançados pela arquitetura foram apresentados para nós naquelas aulas. E não só pelo tema, mas pela forma como ele colocou tudo aquilo, eu me encontrei e eu percebi que era aquilo que eu amava, era aquele tipo de arquitetura que eu gostaria de conhecer, que eu gostaria de estudar, era sobre aquilo que eu gostaria de falar e era por aquilo que eu gostaria de lutar, sabe? Para que cada vez mais aquilo pudesse ser, existir, estar, ser valorizado, né? E enfim, eu me lembro de me apaixonar, assim, cada aula eu me apaixonava pelo conteúdo e pela faculdade e foi um momento onde eu, de alguma forma, meu olho brilhou e dali em diante nunca mais parou de brilhar. E eu fiz a minha faculdade me dedicando 101% e, aliás, eu sou muito grata pela condição de poder me dedicar 101% a essa faculdade, porque é uma faculdade que exige muito, mas eu sou muito grata pelo tempo que eu pude me dedicar e desenvolver em mim habilidades pelas quais eu sei que vou me orgulhar pelo resto da minha vida. Quando terminou aquele semestre, aquela disciplina, eu me lembro de perguntar para ele, professor, qual a probabilidade de ter você como orientador? E ele falou, muito pequena, né? Porque a faculdade quem escolhe os orientadores disponíveis e do terceiro semestre ao nono, 10º semestre, tem muito chão pela frente. Não se sabe nem o que será. E eu me lembro que quando eu saí daquela sala, eu desejei, assim, com todas as forças da minha alma, e eu não estou exagerando, que ele fosse meu orientador, porque eu sabia que naquele semestre eu tinha construído com ele uma admiração muito grande, uma troca muito respeitosa, algo que você precisa ter com o seu orientador. E hoje eu entendo o quanto é essencial ter isso, porque para você ter ali uma pessoa te corrigindo, te orientando, te decifrando muitas vezes, decifrando o que você quer expor e te ajudando a expor isso da melhor forma, você não pode ter orgulho, você precisa estar aberto para a sugestão dele, você precisa estar aberto para se permitir deixar evoluir durante um ano de orientação com aquela pessoa. E durante o curso eu fui conhecendo pessoas que passavam pelo processo de orientação e sempre era um desafio para essas pessoas, para esses colegas de profissão. E eu percebia esse desafio e eu tinha muito medo de quando chegasse a minha vez, porque eu sei o quão emocional eu sou, o quanto para mim as coisas precisam fazer sentido, o quanto eu sou movida por admiração, movida pelo que me interessa, pelo que me importa, pelo que a mim alimenta, sabe? E quando chegou a minha vez, no nono semestre, eram 6 professores disponíveis e um desses professores era justamente aquele professor que lá no terceiro semestre havia me dado aula e foi a chave que destravou, assim, o meu processo criativo, tirou de mim as inseguranças e me fez realmente enxergar aquilo que eu amava naquele curso e me dedicar. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de pelo menos escolher ele, mesmo que eu não fosse aceita, eu estava feliz porque ele estava ali. Mas graças a Deus deu tudo certo.
fui aceita e ele começou a me orientar. E o que eu percebi, que pra mim foi extremamente interessante, é que no momento de nervoso, no momento de responsabilidade, né, é o final de um curso e 1000 coisas passam pela nossa cabeça. A minha dislexia, que eu sempre falo que ela existe, que ela tá aqui, meu Deus, ela ficou muito forte. E ele, com toda a paciência do mundo inteiro, ele me ajudava, eu mostrava as minhas pranchas para ele e ele me ajudava. E sempre pensando muito em como dizer, em como pronunciar o que ele enxergava. E aquilo foi tão importante para mim, esse processo criativo foi tão importante para mim que o meu maior medo era chegar ao final da faculdade e olhar para o meu TCC e pensar, não gostei, mas isso não aconteceu. Eu fiz a minha última entrega e por mais que eu ainda enxergue e sempre vou enxergar pontos a serem melhorados, eu olhei para as minhas pranchas, olhei meu projeto e eu pensei, eu amei esse projeto, eu amei esse processo de construção, eu amei a minha orientação, eu amei a minha faculdade e eu sinto um orgulho imenso por chegar até aqui, por ser orientada por quem fui e por poder sentir isso nesse momento tão importante e tão decisivo nas nossas vidas. Então essa foi a minha história. Pessoal, bem pessoal, eu tô até com um pouquinho de vergonha de compartilhar aqui, mas eu acho essencial compartilhar com vocês para que vocês entendam que todos esses vídeos que eu tô postando, tudo isso que eu estou expondo, não sou de expor, não gosto de expor, mas tudo isso que eu estou expondo é justamente para dividir com vocês a importância de saber exatamente o que se faz, o que se quer e saber se dedicar ao que realmente importa, sabe? Ao que realmente vale a pena. Eu acho que nesse momento, depois de enfrentar tantas dificuldades, a minha dislexia, a minha insegurança, o meu próprio estilo, que é um estilo de arquitetura difícil de lidar, eu sempre tive dificuldade mesmo, mas é algo que eu não consigo fazer outra coisa. Eu gosto de projetar do meu jeitinho, sabe? E por mais que seja difícil, muitas pessoas às vezes pensam, mas por que ela quer fazer isso, né? Seria tão mais fácil fazer de outra forma, mas muitas vezes o mais fácil não é o que vai brilhar o nosso olho. O mais fácil não é o que vai trazer pra gente o orgulho de fazer, olhar aquele projeto e pensar, eu gostei, eu fiz, eu estou satisfeita. Pode melhorar? Tudo pode melhorar, mas até aqui eu estou satisfeita. Então, isso é algo que eu não abdico de sentir e eu me sinto agraciada por poder sentir nesse momento. E, para fechar esse vídeo, né, um agradecimento especial ao meu orientador. Não vou falar o nome dele aqui porque eu não pedi essa autorização. Eu tenho certeza que ele não daria porque ele é uma pessoa discreta. Quero agradecer muito pela paciência, pela atenção, pela compreensão, pelo profissionalismo. E eu quero dizer que não é só ser professor, não é só ser mestre, fazer um curso de mestrado, entrar numa faculdade e dar aula. Não é essa a questão. Para você ser mestre, para você ser professor, para você orientar um aluno, você precisa se dedicar muito, você precisa muitas vezes passar por cima da própria personalidade e criar uma nova personalidade de alguém que ama aquilo que faz, de alguém que coloca a empatia acima de tudo e aprende a olhar para o outro, reconhecer o outro como ser humano, nem acima nem abaixo, mas como ser humano que está trilhando o mesmo caminho que você já trilhou algum dia. E isso eu enxerguei nele desde o início. Ele foi uma inspiração imensa para mim e vai ser pro resto da minha vida. Tenho um orgulho imenso de ser orientada por ele. E fica aqui a minha gratidão, meu agradecimento.
E começando agora a minha jornada, dando os meus primeiros passos nessa profissão que eu tanto amo, que eu sou completamente apaixonada. Eu faço questão de dizer que me sinto imensamente honrada por poder seguir os passos de pessoas, né, tão influentes e tão boas e tão talentosas e tão incríveis como eu posso hoje dizer que vou seguir. É isso, um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.